Oi, oi pessoal, como vocês estão? Hoje o vídeo é bastante especial, conversaremos sobre esse grande livro que é Crônica da Casa Assassinada. Eu sei que muitos de vocês estão ansiosos por esse conteúdo porque vários já leram, sabem do que eu estou falando, mas para aqueles que não sabem, aqui está uma apresentação, um convite a essa leitura. Essa leitura que não é nada fácil, ela é indigesta, ela é putrefata, mas que como um entretenimento, coisa que a gente sempre busca na literatura, é um prato cheio. Crônica da Casa Assassinada foi publicado em 1959 por Lúcio Cardoso, esse que era grande amigo de Clarice Lispector, e os dois tiveram uma grande amizade. Esse escritor mineiro, que também foi pintor, acho que essa é uma parte de sua carreira não muito comentada, mas ainda assim eu gostei bastante do que eu já vi de seus quadros, que são estes daqui. É algo que mexe muito comigo porque eles são muito expressivos, assim como esse livro. Eu nunca tinha lido nada do escritor, mas já tinha ouvido falar bastante dele, principalmente na academia, porque é recentemente que ele está sendo redescoberto pelo público leitor, já que antes até mesmo estava fora do catálogo da Companhia das Letras, mas recentemente, então, acabou sendo relançado. Esse livro me foi dado de presente pela Paloma Lima, que tem um canal aqui no YouTube, ela já fez inclusive um conteúdo somente para esse livro, do qual ela gostou bastante. E eu tenho que dizer para vocês, eu já disse isso para ela, eu tenho que dizer para vocês que a minha crítica a ele é um tanto quanto agridoce. Eu adorei essa leitura. Ela foi muito vira-páginas, assim, pra mim, sabem? Eu só ficava pensando nessa história, querendo saber o que iria acontecer. Porém, há algumas deficiências, principalmente estruturais no livro, que me fizeram, sabe, ficar assim com um certo pé atrás em relação a ele. Eu não uso essa palavra deficiências à toa, já já eu vou trazer a fonte delas, uma referência bibliográfica para vocês. Mas antes disso eu quero contar um pouco da história do livro, que se cerca da família Menezes, uma família em decadência, principalmente financeira, mas ainda assim moralmente falando. Essa família detém extremo poder e influência na região na qual vive, que é a de Vila Velha, aqui um povoado ficcional inventada pelo escritor, mas ainda assim que traz muito desse interior, que é muito distante, por exemplo, de grandes cidades como o Rio de Janeiro. Estou citando o Rio de Janeiro porque uma das personagens que aparece aqui, digamos que a central na história, ela é carioca e ela chega a esse núcleo familiar para desestruturar tudo. Eu não sei se desestruturar seria a melhor palavra nesse contexto, porque na verdade ela só vem a revelar a desestrutura que já existia. Eu estou falando de Nina, essa carioca que chega como a esposa de um dos 3 irmãos da família Menezes. Ela chega ali, na verdade, com tudo prometido para ela, mas nada encontrando. Valdo, seu esposo, que ela conheceu lá no Rio de Janeiro, quando por lá ele passou um tempo, acaba lhe prometendo uma família ainda rica, ainda de grandes posses e uma vida também agitada no interior, coisa que, de longe, não acontece por ali. Nina é uma personagem vaidosa, então quando ela chega ali e vê tudo em decadência, cara, ela realmente desgosta completamente da condição dessa família. Ela é uma mulher muito expressiva, a femme fatale, e isso acaba batendo de frente com os valores, com a conduta e com o decoro imposto pelo irmão mais velho, que é Demétrio. Ele diz para as pessoas não gostar nada dela, embora isso seja apenas uma máscara para um outro sentimento que ele nutre por ela. E nós temos esse personagem como sendo a principal figura a representar os Menezes, mas ele é hipócrita. Sim, uma família hipócrita. Nossa, que surpresa. Mas aqui eu acho que eles são muito de reprimir suas vontades, seus desejos e quem eles são. Coisa que Nina não faz. Ela, na verdade, é a expressão daquilo que gosta, daquilo que sente, daquilo que quer. Por isso que eu disse que ela não surge para desestruturar a família, mas apenas para evidenciar uma estrutura
que está em ruínas. Falei desses dois irmãos, sendo o Valdo, inclusive, um personagem bastante apagado. Demétrio é o irmão mais incisivo mesmo, inclusive em relação ao seu irmão mais novo, que é Timóteo. Timóteo é um excluído social e eu acho que representa muito daquilo que os Menezes reprimem. O homossexual, ele acaba sendo silenciado, renegado, invisibilizado pela sua própria família, principalmente por Demétrio. Então ele vive a maior parte de sua vida dentro de seu quarto, sem ter contato com o exterior e com as pessoas, inclusive da própria família. Há ainda alguns outros personagens importantes aqui, a Ana, que é a esposa do Demétrio, o André, que é o filho do Valdo com a Nina, a Beth, que é a governanta da casa, e pessoas que orbitam esse núcleo familiar, como o jardineiro, o farmacêutico, o médico, o padre. Essa é uma obra que não possui um narrador em terceira pessoa onisciente, mas mais do que ter uma primeira pessoa no singular, ou seja, um personagem narrando a sua história no seu ponto de vista, nós temos vários pontos de vista aqui. Mais do que isso ainda é que essas perspectivas nos aparecem de formas variadas. Nós não temos apenas narrativas, mas também capítulos intitulados como cartas, como confissões, diários e também cadernos de memória. Com isso, nós não temos uma linearidade temporal. Aliás, algumas cenas elas são repetidas, mas trazendo pra gente perspectivas distintas de personagens, mais de um, claro, que testemunharam a mesma cena. Todos esses fragmentos vão compor essa história de uma família que está em decadência, que está ruindo e que traz acontecimentos bastante chocantes. E quando eu falo de chocante, gente, eu tô falando, por exemplo, de uma abertura que já vem com o diário de André, o filho de Valdo e Nina Carioca, que coloca pra gente a possibilidade de um incesto. Enquanto eu lia, eu costumava visualizar esses personagens como um bando de herdeiros da decadência e que são ressentidos uns com os outros. E com isso, traz um amargor em relações que realmente, assim, vem para nos tirar o fôlego. A Ana, a esposa do irmão mais velho, que é o Demétrio, ela é uma personagem bastante interessante porque ela foi criada para ser essa esposa. Através do matrimônio, ela chegou a essa família muito novinha, com apenas 14 anos, ela foi prometida ao Demétrio e toda a sua educação girou em torno desse seu papel como a esposa de um Menezes. Seus pais exigiam, demandavam dela uma conduta que fosse condizente com esse papel, que fosse condizente com aquilo que o próprio Demétrio queria dela. Porém, o interessante que eu disse a respeito dessa personagem é que isso vai mudar ao longo da leitura. Porque o que mais temos de perspectiva aqui é dela, o que mais temos de registro, principalmente nomeado como confissões, vem dela. Por isso que não tem como essa personagem se manter da mesma forma como no início do livro. Isso se o livro for bom, é claro. Eu acho que esse é o caso, embora o livro peque em vários outros sentidos. Porém, não no sentido da construção dos personagens, tá? Isso realmente o livro faz muito bem. Como se trata de uma narrativa fragmentada, esse livro me proporcionou um exercício de leitura que é o tipo que eu mais gosto. Eu me senti a própria Sherlock Holmes tentando juntar os pedaços e entender o que havia acontecido a essa família. Eu acho que esse tipo de experiência acaba sendo uma das mais enriquecedoras que um leitor pode ter, porque ela não é condescendente com o seu olhar crítico. Ela te estimula a pensar a história, criticamente falando. Até porque eu acho que todas as fofocas, os bafos familiares postos aqui pra gente acabam suscitando essa nossa veia de senhores julgadores que somos, porque todos nós, seres humanos, somos, não é mesmo? Então a gente julga, e o livro meio que parece nos convidar a julgar também. Vamos focar no título desse livro, eu acho fundamental isso. Crônica da Casa Assassinada. Então, Casa Assassinada porque a família, né, já que casa, como o próprio Lúcio já indicou, é o símbolo da família, mas crônica também no sentido que temos lá atrás, sabe, dos cronistas mor que existiam na época de Portugal e tudo mais, os historiadores, vamos dizer assim. Então, são histórias que a gente tenta entender como fatos acontecidos para constituir a história que existiu, que aconteceu desses membros da família Menezes. Só que ao contrário, o livro traz uma complexidade que eu acho que só o torna melhor ainda, né, nesse sentido, porque
nós não podemos confiar em nada do que está sendo dito aqui, já que nós temos registros de perspectivas, de pessoas. Não há um narrador onisciente em terceira pessoa, como eu disse. Um outro aspecto do livro que eu acho basilar para a leitura dele é o tema da religiosidade. Mais ainda, o questionamento sobre o mal e o bem e o mal. Porque esses personagens aqui, por mais que eles tenham uma base de poderio ali na região fincada no catolicismo, na Igreja Católica, e aqui a figura do padre não vem à toa, ainda assim eles não são fiéis. Eles falam na frente, na cara do padre: eu não creio em Deus. Por sua vez, esse padre vai nos trazer, vai nos presentear com cenas das mais belíssimas que eu acho que nós temos aqui. Porque, gente, há uma ideia muito heterodoxa nas palavras dessa figura eclesiástica que, assim, nos desconcerta. Nós não estamos esperando por isso aqui. Imagine, para facilitar as coisas, que o céu não deva ser nada tranquilo, que o contrário de uma mansão de repouso seja um terreno de querela e de angústia. Imaginemos, se puder, um céu diferente de nossas limitadas possibilidades. Porque se ele fosse assim, que iriam lá fazer os que a vida inteira desfrutaram o repouso do bem? Esse é o mesmo padre que também vai afirmar: tudo que é firme e positivo é uma negação do amor. A gente espera o contrário dele. A gente espera que ele olhe para o que é tranquilo, sossegado e encontre ali o amor. Porque na ideia que nós temos do divino, temos que chegar a esse sossego, a esse repouso, né? Então a gente vai repousar lá no céu, no paraíso. Mas não, é no caos que ele encontra o amor, Deus. Essa família Menezes, só na superfície é sossegada. Só na superfície o Demétrio, que é o representante mor da família, é que é o virtuoso a nunca pecar. Mas ele vai pecar. Todos nós pecamos. E é esse caos que o padre Justino encontra como positivo, porque todos nós vamos apresentar esse caos interno. Não adianta a gente negá-lo, não adianta a gente mascará-lo, como os Menezes tendem a fazer aqui. O próprio Lúcio Cardoso era católico, porém ele tinha uma espécie de catolicismo crispado, como o meu professor Mário Frungilo acabou dizendo na nossa aula sobre esse livro, porque foi para o mestrado que eu li, Crônica da Casa Assassinada, e por conta disso a gente percebe realmente essa crítica que existe aqui. Em partes esse seu catolicismo ele foi conturbado porque ele foi um dos primeiros intelectuais a se assumirem homossexual. Então a gente vê aqui a dimensão dessa crítica existente no livro. Outra coisa que eu não posso deixar de mencionar são as cenas extremamente visuais e sensoriais. Por que isso? Principalmente quando dá a abordagem da doença. A decadência dos Menezes não será apenas moral, financeira e da extensão de um poder, de uma influência que não mais vai existir. Mas, sobretudo aqui, em termos visuais, há uma doença que vai acometer não apenas um dos membros da família, mas, sobretudo, um membro, e isso daqui vai ser tão difícil de ler. Por quê? Porque traz a gente essa questão do cheiro também, do tato, do gosto, de tudo. Como eu disse, é sensorial. É muito perturbador porque essa doença vai tomando conta do corpo dessa personagem e também da própria casa. A casa é uma figura importante aqui. Tem muita coisa que se relaciona a ela, não apenas o próprio título da obra. Em vários momentos, esses relatos dos personagens, na perspectiva deles próprios, nós temos uma correlação de tudo o que acontece, de toda a conduta acontecendo ali, com a casa, com o ambiente, com essa estrutura que, como eu disse para vocês, está ruindo. Agora eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre a recepção do livro, que sim, foi bem recebido, é claro que é um livro que choca, que logo no início nos prende, e isso aconteceu com os leitores da época, mas também alguns aspectos não muito positivos do livro foram ressaltados, e eu vou trazer para vocês uma crítica de ninguém mais, ninguém menos do que Manuel Bandeira, esse nosso grande poeta. Isso em uma crítica que ele publicou na Folha de São Paulo, logo no ano seguinte à publicação do livro, em 1960. Nela ele diz o seguinte: não há dúvida, o romancista é maior que o poeta, mas o romancista é grande precisamente pelo poeta que o informa. Houve tempo em que me encontrava frequentemente com Lúcio na cidade, e muitas vezes discutimos sobre seus romances. As suas deficiências, por isso que eu usei a palavra deficiências lá no início do vídeo, irritavam-me, porque eram deficiências fáceis de corrigir, e eu devo concordar com ele, gente, muitíssimo. O que me parecia faltar a Lúcio eram coisas que
se aprendem, ao passo que ao lado delas havia sempre o que não se aprende. O dom poético, o dom de criar vida, atmosfera, de armar os lances imprevisíveis e patéticos do destino. Na Crônica da Casa Assassinada, culminou essa força demiúrgica de Lúcio. As personagens do romance, Nina, Valdo, Ana, o coronel, o farmacêutico, o incrível Timóteo, todos continuam a viver na minha imaginação, inapagáveis. No entanto, por ocasião da leitura, como se me incomodava que todos escrevessem da mesma maneira, que é, afinal, a maneira de Lúcio. Todavia, esse elemento destruidor da verossimilhança foi impotente para anular a verdade imanente das criaturas a que Lúcio insuflou o seu extraordinário sopro de vida. Pois sim, todos os personagens aqui possuem o mesmo tom narrativo. Do vocabulário, as ideias que eles expressam, é tudo igual. E, gente, não tem como a forma como um adolescente de 16 anos fala ser igual à forma que um médico fala, por exemplo. Além disso, muitas repetições aparecem aqui. De cena, como eu disse, e às vezes essas repetições de cena trazem pra gente olhares muito interessantes, porque distintos, mas outras vezes são semelhantes, então eu fiquei assim, pra que isso daqui tá sendo repetido? Não era necessário. Mas repetições de ideia. Um exemplo, a Nina, essa figura que vem do Rio de Janeiro, ela é uma femme fatale, como eu disse, e ela é lindíssima. Só que todos os personagens dizem que ela é lindíssima da mesma maneira. E eu pergunto a você, a gente pode, todos nós, concordarmos que uma pessoa é linda, mas qual a chance de todos nós concordarmos que essa pessoa é linda da mesma maneira? Até mesmo com as mesmas palavras. Gente, eu juro, as palavras elas se repetem também. Isso não tem como existir, isso é inverossímil, como o próprio Manuel Bandeira disse. Outra coisa que acontece aqui, que é muito desgostoso de ver na literatura, porque parece-me um certo descuido com a construção do enredo, é que coisas acontecem que depois vão ser desditas por outros capítulos futuros. Aqui vou dar um outro exemplo para vocês. O André, em um determinado momento, diz que ele nunca ia ao pavilhão, que é um local da chácara, a casa desses Menezes, que é muito importante no livro porque é palco de cenas cruciais para entendermos os acontecimentos. Só que ele diz que ele mal conhecia aquele ambiente porque estava entregue aos ratos, às baratas, então ele nunca ia ali. Uns 2 capítulos adiante é dito que ele costumava frequentar o local e eu fiquei assim, ué, mas ele costumava ou não costumava? Então são esses detalhes que são pontuais, mas ainda assim eu acho que dão credibilidade à história, que acontecem. E não foi essa única vez, tá? Foram várias. A ponto de eu ficar, meu Deus do céu, vamos dar uma revisada nesse livro, por favor? Aqui retomo o que Manuel Bandeira disse. São coisas fáceis de serem corrigidas. O que ele tem de tão especial, que é o dom poético, é o que nos prende à história. É o que faz esse livro ser tão adorado por tantos. Inclusive, tantos de vocês com quem eu venho conversando, que me contaram, ó, eu percebi isso, essas coisas negativas, essas incongruências no enredo e também na estrutura, mas ainda assim eu não consigo deixar de gostar dessa leitura. De novo, retomando Manuel Bandeira, que é o que aconteceu com ele. E eu digo pra vocês, é o que aconteceu comigo também. Eu gosto muito que a história não se passa no eixo Rio-São Paulo. Tem algumas cenas mencionadas do Rio de Janeiro, mas é Minas Gerais o centro. Só que o Lúcio Cardoso, sendo mineiro, ele fala que esse livro é o punhal que ele levanta contra Minas Gerais, porque acaba sendo uma crítica ferrenha dele a essa sociedade. Agora vamos partir para um momento do vídeo que é spoilers, tá? Porque eu quero comentar, sim, acontecimentos do livro. A gente não pode deixar de encerrar esse vídeo sem comentá-los. Isso para aquelas pessoas que querem enfrentar os spoilers ou para aquelas pessoas que já leram. E eu sei que vocês gostam de conversar sobre esses acontecimentos, porque eles são, assim, chocantes também. Então está dado o aviso, se você não for prosseguir, a gente se despede por aqui. Eu agradeço a sua presença, peço para que você se inscreva no canal, aliás, todos vocês, então, por favor, se inscrevam aqui no Literaturice e para que você comente aqui, deixe para mim nos comentários o que você achou desse conteúdo e se você está a fim de ler esse livro. Bom, vamos lá aos acontecimentos chocantes. Ficamos sabendo isso só no último capítulo, que André não é filho da Nina.
Então isso cai por terra aquela ideia de incesto que tanto vai deixá-lo assim num estado caótico, porque ele acha que ele está pecando. E sim, nós temos aqui cenas horrorosas, nojentas. Essa é a melhor palavra para usarmos aqui. São cenas nojentas, porque são cenas de amor, de mãe e filho, que a princípio a gente acha que é mãe e filho, né? Aqui até o final nós achamos isso. Então, essa reviravolta acontece no último capítulo, que notem bem como as suas 3 linhas iniciais são muito importantes para tentarmos entender o que está acontecendo aqui na composição desses fragmentos narrativos. O início então é esse: sim, resolvi atender ao pedido dessa pessoa. Não a conheço, nem sequer imagino por que colige tais fatos, mas imagino que realmente seja premente o interesse que a move. Essa personagem aparece somente aqui e não mais vai aparecer até o final do livro. Tudo bem que a gente tem pouca coisa ainda para ler, mas é uma personagem ficcional que vai ter esse trabalho de organizar todos esses relatos, que são os capítulos que lemos até então. Mas o padre Justino, que é quem está contando isso pra gente, diz não conhecer essa pessoa. Portanto, a gente descarta a possibilidade de essa pessoa que está coligindo tudo ser qualquer um dos personagens que lemos até então. Vou colocar a minha hipótese interpretativa para vocês, tá? Sobre essa figura aqui. Para mim, essa pessoa é Glael, o filho que Nina deu para adoção. Porque alguém que tem esse interesse a perscrutar uma história que aconteceu de uma família X que estava em ruínas, só poderia ser alguém ligado a eles. E a única pessoa que é misteriosa até o fim nesse livro é Glael. Esse é o filho de Nina que ela deixa lá no Rio de Janeiro para adoção. Depois de 15 anos de seu nascimento é que ela vai retornar à Vila Velha, a chácara dos Menezes, dizendo que é mãe do André. Por isso que na cabeça do André há esse caos todo pensando que é filho dela, né? Porque ela concorda, de alguma maneira, em confirmar essa história criada por Ana, já que Ana é a mãe do André. Quando a Nina parte grávida da chácara para o Rio de Janeiro, então ela retorna à sua cidade, a Ana vai até ela, dizendo, né, segundo ela diz, para a família Menezes, vai até a Nina para trazê-la de volta, ou trazer a criança de volta, e ela realmente retorna à Vila Velha, trazendo uma criança, que diz ser o filho da Nina. Mas aconteceu que, na verdade, a Nina teve esse filho realmente, mas deixou ali na enfermaria, só que Ana também teve um filho que ela escondeu de toda a família. Por isso que ela foi até o Rio de Janeiro, para ter essa criança também, que é quem ela acaba trazendo de volta, dizendo que é filha da outra, mas que é dela. Um fuzuê, né? Mas é isso. Então, acaba que esse menino cresce pensando que é filho da outra, e ela, nessa maternidade também confusa para nós, mas é um grande tema aqui, o da maternidade. Não apenas porque nós temos esse suposto incesto, aliás, esse incesto acaba acontecendo de alguma maneira, vai gente, porque a Ana, na inveja toda que sente de Nina com o seu grande amor, ou suposto grande amor de Ana, que é o jardineiro, com quem ela teve um sexo ali, do nada, enfim, que foi o que concebeu o André. Quando Nina retorna depois de 15 anos, vendo como o André cresceu e vendo também a imagem desse jardineiro, que é o Alberto, no rosto desse menino, ela diz isso para Ana, insuflando essa inveja na mulher. Que a partir de então diz enxergar, gente, isso daqui também para mim é meio conversinha, né? Diz então enxergar o seu grande amor no próprio filho. E é lógico que isso aconteceria, né? O menino é filho do cara, então, por conta disso, ela chega até esse menino e tenta beijá-lo, tenta tirar dele esse amor que ele sente, que ele nutre por aquela que seria a tia dele. De novo, um fuzuê, não é mesmo? Outra coisa que não podemos deixar de comentar, justamente o que eu estava falando agora há pouco na parte sem spoilers, sobre a doença, que é a doença, principalmente a de Nina, depois nós temos a Diana também. É interessante pensar essas duas personagens como não apenas opostas, né, mas também nessa chave de leitura, por exemplo, da doença. A doença da Nina, ela é exposta, tem até um velório para ela. Só que a Diana não. A Ana morre no pavilhão, um local muito importante para ela,
mas sem ninguém direito, sabe? Até porque todos os outros já estavam mortos, já tinham ido embora, fugido, como o André, e praticamente ninguém está ali para apoiá-la em sua doença. Tem o padre, mas o padre está ali, não sei se bem lá recolhendo uma confissão, até porque eu não sei se é ela ou ele, diz que não é, eu acho que ele, né? Não é uma confissão oficial. Então ele não pode ter aquilo como uma confissão mesmo, na figura de um padre. Voltando então à doença da Nina, é muito atordoante ler essas cenas em que o corpo dela gruda ao lençol, as feridas estão ali, muito visíveis, purulentas. É realmente um nojo, né? E eu acho que tem esse efeito mesmo, foi construído para ter esse efeito sobre a gente. O cheiro de putrefação dela também é algo marcante para os personagens, inclusive. Uma coisa que eu não tinha reparado até o meu professor pontuar e reforçar esse acontecimento é quando o André teve a última relação sexual com a Nina, quando ela já estava de cama e ela não queria. É muito violenta essa cena. Não sei se vocês perceberam porque ela não é tão explícita assim. Ela é perturbadora, mas por conta dos sentimentos que estão sendo expressos ali. Mas sim, ele vai transar com ela violentamente e é a partir disso que esse cheiro começa a tomar conta da casa. Porque provavelmente ele estourou alguma ferida dela ou ele atingiu mesmo essas feridas, as partes afetadas de seu corpo, fazendo com que a doença se alastrasse mais ainda e apressasse talvez esse processo de adoecimento dela. Esse livro acaba sendo tão violento, né, gente? Eu acho que é muito curioso, na verdade, e aqui fazendo um comentário meio à parte, assim, muito curioso como nós gostamos desse livro, mesmo ele sendo tão violento. Só tem personagem aqui horrível, né? A maior parte delas. Eu acho que nenhum se salva. Nem mesmo a Beth, que acaba sendo tão subserviente, essa figura da femme fatale, da Nina, enfim, todos aqui são meio esquisitos, pra falar a verdade. E eu tô muito curiosa do porquê de nem Alberto nem Demétrio terem registros aqui, terem sua perspectiva. É claro que, sei lá, eles podem não ter escrito um diário, feito alguma confissão, seria verossímil para a história, mas ainda todo mundo registra seus pensamentos de alguma forma, todo mundo tem a sua perspectiva exposta. Por que não eles? Principalmente Demétrio. Por que não ele? Ele que tem toda essa opinião cáustica quanto a Nina. Eu fiquei muito curiosa para saber, pelas próprias palavras dele, desse amor que ele nutria pela cunhada e de tudo que fez também aqui. Enfim, pessoal, um vídeo como esse não daria conta de tudo o que podemos ler, interpretar daqui. É um livro que eu acho que possibilita algumas chaves de interpretação e nem todas elas têm um ponto final e uma definição muito claras, mas eu acho que bons livros também deixam algumas pontas sem serem atadas, assim. Tem pessoas que gostam, né, de tudo muito bem definido. Eu não sou esse tipo de leitora, mas tá tudo certo, né, sermos leitores que funcionam de formas diferentes e que têm predileções diferentes também. Aliás, muito melhor assim. Bom, essa foi a minha leitura desse grande livro, continuo concordando imensamente com o Manuel Bandeira, adorei essa força poética de Lúcio Cardoso nesse livro, embora reconheça as falhas que ele possui, que não prejudicam a permanência desses personagens tão difíceis e complexos aí na minha cabeça, nos meus pensamentos. Se você já leu então o livro, eu acho que até essa altura, se você está até essa altura do vídeo, talvez, isso é muito provável, comente aqui, vamos conversar e trocar nossas figurinhas sobre o que lemos desse livro. Como eu disse, dá muito pano para manga, então eu tenho certeza que tem muito mais a falar sobre ele e a trocar com vocês sobre essas experiências que tivemos com o livro.
Vou agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice. Eles apoiam lá pelo Catarse, na nossa campanha de financiamento coletivo. Em troca, recebem conteúdos exclusivos, como um vlog que eu fiz exclusivo para eles de leitura, de quando eu estava lendo o livro. Então eles puderam acompanhar esses momentos lendo o livro, em que eu estava assim horrorizada, mas tudo bem. E, enfim, eles são muito importantes aqui para a continuidade do Literaturice, desse conteúdo. Então, madrinhos, muito obrigada pelo apoio de vocês. Não se esqueçam, todos vocês, de se inscreverem aqui no Literaturice, isso também é muito importante para a continuidade do canal. Vamos ficando por aqui, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!